Aquele material que está lá mostra que alguns organismos eles fazem o seguinte: quando a minhoca absorve matéria orgânica, ela tem que excretar. E quando ela excreta açúcares. O que acontece aí na história do... Né, o pessoal estava falando hoje na televisão a história da pipa e tal, eu lembrei do cerol e você lembra do açúcar também, que tem gente que coloca no cerol e tal para grudar na linha, né? Então o açúcar, ele gruda. Então o que o açúcar está fazendo aqui? Está grudando as partículas de matéria orgânica e minerais. Então a minhoca está fazendo o quê? Ela está, na forma dela, né, trabalhar, obter energia dela com esse resíduo, ela deixa alguma coisa aqui que junto com as bactérias que saem nas fezes dela, né, ela agrega as partículas. Esse tipo de torrão, olha que interessante, se bater uma chuva aqui, esse torrão persiste. E aquele torrãozão que está na mão da Thaís, se bater uma chuva, ele desmantela e solta barro, argila para todo lado, né? Então vocês veem que aqui de baixo, vocês estão vendo nessa área aqui, mancha de sulco de erosão? Aqui a declividade é até maior do que lá em cima, está mais inclinado. No entanto, a gente não vê um local que você diga assim, nossa, a água está correndo aqui, está carregando a terra do Bananal toda, né? Por que será? Alguma coisa tem a ver com essa atividade desses organismos da mesofauna e, é claro, os decompositores também. Eles também entram em cena aí o tempo todo, tá certo? Isso não é um primor de área não, viu gente? Porque tem um defeito aqui que eu queria que alguém percebesse se pensar em matéria orgânica. Compare essa área com a mata, que eu não vou levar vocês porque é muito longe. Mas vocês já foram lá, já viram, e talvez alguém até coletou perfil perto de área com vegetação nativa mais densa, né? Gente, por que aqui não forma aquela terra preta que o João Paulo está chamando falta aqui? O que tem aqui, né, que faz a biota do solo, mesmo que ela esteja comendo devagar aqui, mais educadamente, lá na mata ela vai fazer isso melhor ainda, mais tranquila, e vai se formar uma camada de matéria de horizonte A, mais espessa e mais ativa do que essa que está aqui. O que tem lá, que não tem aqui, que faz essa biota aqui, ainda trabalhando lentamente, ela trabalhar muito mais rápido do que a de lá? A dieta. O que é a dieta? Né? É o tipo de resíduo. Quando você coloca um tipo de resíduo, o micro-organismo se torna profissional nisso. Então ele acaba ficando bom em comer esse tipo de resíduo e ele come isso mais rápido. Agora, quando a sua dieta é diversificada, né, o que acontece? Né? O aproveitamento, a decomposição disso torna-se mais lento, né? Então você entra numa mata que você tem diversidade de espécies, você tem diversidade de comida, então você tem que ter diversidade de micro-organismos. Se você tem uma porção de micro-organismo, não existe aquela pressa de comer. Um come um tipo de resíduo, outro come outro, um come um devagar, outro lento. Agora aqui o que acontece? Vocês estão vendo algum tipo de vegetação que não seja as folhas da bananeira? Não vê, tá? Então é só a bananeira aqui. Se existisse outro material aqui, como tem lá na área do eucalipto, se a turma estivesse fazendo a matéria no segundo semestre, no período de chuva, né, aquela área lá do eucalipto provavelmente estaria, né, com uma diversidade de vegetação maior. Tinha uma outra área que eu poderia ter levado vocês, que era lá nos fundos, onde eu tenho um experimento, mas já está tudo seco, torrado lá. Lá a gente tem uma diversidade de plantas maior. E lá a gente vê esse efeito também, né, dos coprólitos, né, de uma camada um pouquinho mais escura na superfície, que aqui, entre as três áreas, ela está mais atuante hoje, né? Mas, né, a gente sabe que tem áreas melhores do que essa aqui, para a gente entender dinâmica de matéria orgânica, tá certo? Antes da gente retornar, né, alguma pergunta? Não? Professor, Fala. assim, olhando pela coloração, ela está quase igual a esse último que a gente estava aqui. Isso. Mas qual seria então a diferença? Então, se não for pela coloração, onde é que você pode procurar, né, de forma qualitativa, viu, Thaís? Não é você, quantitativa é fazer análise, é levar para fazer análise. Se eu levar esse material para fazer análise, levar o outro, na análise aqui vai dar um teor de carbono maior do que o de lá. Porém, você olha assim e diz, ah, mas como é que eu posso saber, né? Então, o que você percebe quando você vem com uma faca, né, nessa parte superficial aqui e compara, né, principalmente sobre os resíduos? Aqui onde a gente pisoteia, isso diminui, né? A gente percebe que, né, a estrutura do solo muda.
a retenção de umidade muda, né? A gente percebe numa área dessa que, se eu fizer análise de solo aqui, com o passar do tempo, ela muda menos do que aquela área lá sujeita ao quê? Né? Sujeita a lavagem, erosão, lixiviação. Por quê? Porque como é que está a matéria orgânica lá? Né? Muito rápida, ela não persiste no solo. E aqui, por mais que ela ainda seja pequena, tem uma persistência maior. Porque ó, você mantém o solo sempre coberto de resíduo e de atividade biológica. Está endurecido porque tem pisoteio, tem tráfego de máquina, tem muita gente aqui. Antes de ter os bananais aqui, ela precisava de alguma coisa também que fizesse com que eles crescessem, né? Joia! Então, isso aí. então, por exemplo, eu poderia até comparar com o início daquele cultivo ali. Uhum. Daí, por exemplo, se ali está com dificuldade, aqui também não teve uma dificuldade para poder crescer? Teve uma dificuldade inicial, que hoje ela está menor, mas ela deixou de existir 100%? Não, né? Por quê? Porque se eu tivesse aqui no bananal uma diversidade de plantas, se eu fizesse alguma rotação, se eu colocasse um tipo de dejeto orgânico aqui, um tipo de palhada aqui, diferente só da folha de bananeira, provavelmente eu começava a ter um acúmulo de humus e uma mineralização diferenciada, né? E com isso, você podia até perguntar para mim, quer dizer que aqui esse bananal está recebendo menos nutrientes de fora, menos adubação? Não, necessita, porque vocês vão ver depois, tem algumas plantas que elas levam uma quantidade de potássio enorme para o fruto, né? Não é bem da área de vocês, mas esse material aqui está drenando potássio. Será que o potássio vem todo da matéria orgânica? Será que só a mineralização disso aqui libera o potássio suficiente para a bananeira? Normalmente não, porque a gente conduz, né, 1, 2, 3, né, no mínimo. Aqui a condução não está 100% não, porque ele está deixando uma quantidade de plantas muito grande. Mas tem um ponto positivo que está sobrando resíduo aqui no solo. Aqui a atividade microbiana também é maior que aqui, que ali, né? Sim, mas em que sentido? Na Em hora de imobilização e umificação ou em mineralização? Ali a mineralização é muito intensa. Aqui eu fico imobilizando um tempo maior e umificação, que não é um privilégio de micro-organismo, que é o que sobrou, então acontece naturalmente, a umificação aqui é um pouco maior do que lá, tá certo? Mas imobilização aqui também é maior. Também é maior. Você vê que tem imobilização porque você vê os resíduos de diferentes tamanhos aqui. Então você sabe, quem está fazendo isso é micro-organismo. Então será que ele não tem carbono? Será que eu não tenho vida microbiana aqui? Se você fosse fazer uma disciplina de microbiologia e pegasse uma placa de Petri para fazer um isolado de bactérias que crescem nesse material aqui, nesse substrato comparado com aquele, aqui você teria uma população de bactéria muito maior, porque aqui não falta comida, ali está faltando comida. Então quando o cara não vê comida durante muito tempo e chega na frente dele, ele come igual um desesperado. Não é o que está acontecendo aqui. Embora aqui tenha um defeito, só tem um tipo de comida aqui. Tem o ano todo, mas só tem essa, né? Não tem outra, tá certo? Tudo bem aqui então? Então vamos voltar para lá e a gente responder isso para a gente ver a compostagem, tá?